Oi, meu povo, tô eu aqui de novo com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre a escola barroca. Sei que tô devendo vocês ainda as aulas de redação, tá? E a gente vai fazer sim essas aulas de redação, mas nesse momento temos algumas urgências aí em relação aos nossos home offices por conta desse coronavírus. Então eu vou ter que falar um pouquinho sobre o barroco, sim. Tô olhando para baixo aqui, não vou ficar olhando o tempo inteiro para a câmera porque nós estamos com um resumo, porque eu falo demais, então eu tenho que ter um resumo aqui, senão a gente fica perdido. Então, primeiro, lembrando que o Enem, ele sempre trabalha, todas as questões elaboradas na prova do Enem partem exatamente de quê? Partem da matriz de habilidades. E vocês sabem que em relação à literatura, essa matriz ela é feita com a competência 5, habilidades 15, 16 e 17, tá bom? Então, eu vou começar aqui ajudando com a habilidade 15, falando sobre a questão do contexto histórico. Então, para quem não sabe, o Barroco ele é conhecido também como escola espanhola, é conhecido também como escola seiscentista, como seiscentismo, enfim. Por quê? Em 1480, a Espanha ela vai começar a trabalhar com os seus tribunais de Inquisição. A Santa Inquisição volta, vocês sabem que há toda uma situação política, toda uma situação de perda de fiéis causadas lá pela Reforma Protestante, e a Igreja Católica precisava reaver esses fiéis. Então, na Espanha, isso acontece em 1480 e em Portugal em 1536. E aí, a partir de então, nós vamos perceber que essa perspectiva, que era, na verdade, religiosa, ela acaba se estendendo também para as questões que são de cunho político e mesmo educacional. Então, de fato, a igreja passa a ser associada ao Estado. Ocorre essa mistura entre a perspectiva de fé, de religiosidade, e aquela que é, na verdade, política, educacional, social, enfim. Então, nós vamos ter a Companhia de Jesus, por exemplo, assumindo basicamente a postura de toda a educação, quase toda a educação da época passa a ser responsabilidade da Companhia de Jesus, e também vamos ter o Concílio de Trento, que vai ser aquele golpe assim bem mesmo forte, fundamental para que a Igreja Católica pudesse reaver parte considerável aí dos seus fiéis e pudesse demonstrar novamente a sua força. Então é um momento, como vocês podem perceber, em que há uma participação muito grande, em que há, querendo ou não ali, uma influência muito grande da igreja. E como é que isso vai, dentro dessa perspectiva da habilidade 15 em relação ao contexto histórico, como é que isso vai se refletir nos textos da época, na pintura da época, na música da época? Vocês sabem que o cara que está dentro do contexto histórico barroco, ele passou pelo renascimento cultural. Então ele teve um momento ali de grande antropocentrismo, certo? De objetividade, racionalismo, aquela questão mais voltada para a saída da perspectiva de fé e uma fé, na verdade, nos homens, no que o homem, no que o ser humano pode fazer. Então, quando o barroco surge, ele, na verdade, vai coibir esse pensamento antropocêntrico, mais clássico, mais racional. E ele faz com que as pessoas tenham que, novamente, esquecer o mundo e elevar seus pensamentos a Deus e a salvação da alma. Mas vocês sabem que é complicado, né? O homem já havia conhecido esse outro lado, o lado racional, o lado objetivo, o lado mais antropocêntrico da vida, vamos dizer assim, e era mais difícil para esse homem voltar totalmente para a perspectiva de fé, para a salvação da alma, para elevar o tempo inteiro seu pensamento a Deus. E o que isso faz? Isso faz com que o barroco se torne, então, um estilo dual. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu quero a salvação da minha alma, eu também já conheci, querendo ou não, os prazeres da carne e o poder que o próprio ser humano tem quando ele se propõe a fazer algo. Todo o processo de grandes navegações, de expansão ultramarina, tinham dado ao ser humano uma autoestima muito elevada e por isso era complicado, né? Eu vou até falar que é uma alta autoestima, porque são coisas diferentes. Tem gente que costuma falar baixa estima e depois eu faço um vídeo explicando isso daí. Mas o correto seria você dizer
alta autoestima, que seria uma elevada estima por si mesmo, tá bom? E o ser humano passa a ter justamente essa perspectiva. Então, como esse homem vai começar a produzir o texto barroco? Ele fica dividido, literalmente, entre dois mundos. O momento em que eu me valorizo enquanto ser humano, que eu sei o meu poder, e a necessidade de agora fazer uma arte que responda aos ideais da igreja e que tente elevar o pensamento dos homens a Deus e a salvação da minha alma. E acaba que os textos ficam assim, nessa pendência, nesse jogo de razão, emoção, antropocentrismo, teocentrismo, seres humanos, Deus, né? Céu, terra, pureza, pecado, sagrado, profano, enfim. Então fica sempre esse jogo aí, e esse culto do contraste, inclusive, consegue às vezes ser incorporado dentro de uma tela, de uma melodia, de uma escultura. Você, por exemplo, pode pegar uma tela que foi pintada dentro do barroco, mas na verdade perceber que a representatividade ali é mitológica. Inclusive no material, que vocês sabem que podem pedir o material para mim, quem está assistindo e não é meu aluno, e quem é meu aluno já recebeu o material, a gente usou a tela Amor Victorious, ou Amor Vitorioso, ou Amor Vincit Omni, que é do Michelangelo Caravaggio, uma tela provavelmente pintada entre 1601 e 1602, e essa tela, ela mostra o Cupido. Então a gente percebe claramente ali um anjo, mas esse anjo não é um anjo de Deus, né? É um anjo mitológico, é um anjo voltado ainda para a ideia clássica. O Cupido, inclusive, representado em um perfeito jogo de claro e escuro, e você percebe também que ele está sobre partituras, instrumentos musicais e outras manifestações relacionadas à produção humana. É como se realmente o amor vencesse a tudo, fosse uma força maior. E por isso é uma obra bem dual, já que eu tenho um contexto barroco, eu tenho ali marcas que são barrocas, mas eu estou pintando um anjo que não é um anjo vinculado à igreja, é um anjo vinculado à mitologia clássica. Então, esse dualismo e esse fusionismo de eu tentar, dentro de uma única obra, fundir esses dois aspectos, é uma marca realmente barroca. Junto do quê? Junto do exagero, do rebuscamento, além desse culto do contraste, além desse fusionismo, além desse dualismo, o barroco é uma escola extremamente exagerada. Eu lembro de um poema do Mário Quintana, chamado Da Riqueza de Estilo. É um haikaizinho bem curto. E ele fala o quê? Que o estilo muito ornado, muito enfeitado, lembra aqueles antigos altares barrocos, tão cheios de anjinhos que a gente quase não enxerga o santo. E é verdade, a escola barroca ela é caracterizada por isso. Eu lembro que eu brincava muito quando eu era adolescente, eu sempre gostei de literatura, e os meus amigos diziam, eu não entendi nada do barroco, e eu brincava, nossa, você já entendeu. Porque se você não entendeu o barroco, você já entendeu. Porque o barroco ele é uma escola realmente complexa, é uma escola exagerada, rebuscada, repleta de figuras de linguagem, com jogos de palavras, jogos de ideias, aquilo que nós chamamos de cultismo, conceptismo, enfim. E tudo isso tem a ver justamente com o período histórico, com a maneira como na época se colocavam essas questões. Maura, da onde vem esse termo barroco? Há inúmeras vertentes para explicar o termo, mas eu particularmente gosto de uma que fala sobre o mar da Barróquia. Então havia uma região ali na Barróquia em que a salinidade da água era tão alta que as pérolas daquela região murchavam por conta da alta salinidade. Então, quando se achavam essas pérolas deformadas, murchas, defeituosas, as pessoas olhavam e diziam, nossa, isso aqui é uma pérola barróquia, uma pérola barroca. E daí barroco passou a designar tudo aquilo que é considerado feio, anormal e torto. Por favor, não vai chamar nenhum amigo de barroco, tá bom? As pessoas costumam falar barroco para aquilo que é velho. Ai, fulano é barroco. A ideia é de velhice, mas na verdade o trovadorismo, o humanismo, o próprio classicismo são mais velhos que o barroco. Então o barroco oficialmente lhe designa aquilo que é feio, anormal e torto. Tá sabendo, né, Thiago? Não é para ficar fazendo bullying com nenhum amigo, tá? Porque eu te conheço. Eu jamais. Não, imagina, né? Pra variar, o Thiago tá aqui, tá, gente? Vocês sabem que o Thiago tá sempre aqui pra me ajudar.
E aí, o que a gente vai falar? Esses caras, então, começaram a entender o barroco como algo que era realmente feio, normal e torto. E como a escola era uma escola muito rebuscada, a forma de falar era uma forma muito complexa, muito cheia de figuras, hipérbatos, hipérboles, metonímias, enfim. Então, aquilo causava um desconforto. E esse desconforto acaba sendo entendido como se fosse justamente, vamos entender, me ajudei com a palavra. Acaba sendo entendido como se fosse algo feio mesmo, monstruoso. Vou usar o monstruoso, perdoem aí que eu tô sempre gripadinha para variar. Monstruoso, vamos entender aí, que é um termo usado inclusive pelo Antônio Cândido. O Antônio Cândido, na obra Presença da Literatura Brasileira, volume 1, que é da origem aos nossos dias. Então, lá pelas páginas 13 a 15, quando ele inicia com o Barroco, ele vai falar que o Barroco era entendido realmente como uma escola monstruosa, defeituosa, deformada, de tanto exagero que ela tinha. E por isso, essas pérolas tortas, feias, anormais, eram então, segundo algumas correntes, a origem do termo barroco. Maura, quais são os principais autores desse período? Gente, tem um monte de autores. Eu vou focar somente nos cânones, tá? Os cânones coloniais. E a gente vai ter o Padre Antônio Vieira, obviamente. E vamos ter também o Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno. Vou focar no Gregório, porque ele é, de fato, segundo Flávio Cotti, o nosso cânone colonial. Falei Cândido porque eu lembrei do autor. Então, ele é o nosso cânone colonial, tá, gente? Ele é, de fato, aquele autor que todo mundo, quando vai estudar barroco, lembra. O Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Se não lembrar Gregório de Matos, lembra pelo menos do Boca do Inferno. Maura, mas por que ele era chamado assim? Adivinha? Adivinha por que o Gregório de Matos era chamado de Boca do Inferno, hein, Thiago? Por que será? Por que será? Vocês sabem, né? Gregório, ele era uma pessoa polêmica. Ele causava, gente. Gregório causava. Então ele era assim bastante incompreendido. Alguns autores, eu li o Cânone Colonial do Flávio Cotti, e o Flávio Cotti faz duras críticas ao Gregório, chama ele de racista, enfim. É uma coisa complicada, mas assim, há ali uma espécie de eu sou ao mesmo tempo crítico e ao mesmo tempo vítima, sabe? A gente não consegue entender direito. Eu acho que era um outro contexto histórico, então é difícil para a gente tentar entender como ele se sentia dentro daquela perspectiva da época dos anos 1600 aqui. E vocês sabem que historicamente nós vivíamos também o ciclo, na época ainda se estudava por ciclos, então ele vivia na época o ciclo da cana-de-açúcar, que estava polarizado na Bahia, onde ficava até então a capital do Brasil, que era Salvador. Então ele tem muitas poesias que falam justamente sobre a Bahia. Para quem quiser pesquisar, existe uma música maravilhosa do Caetano Veloso que musicaliza um dos poemas dele, o Triste Bahia. Ó, quando é semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Procurem esse poema do Caetano Veloso, eu vou ver se a gente consegue deixar linkado aqui nos cards, enfim, nos comentários do vídeo. E vou deixar também um item, uma questão padrão Enem, que a gente chama de item, para vocês tentarem aí acertar, e depois eu afixo a resposta depois de um dia mais ou menos, 2 dias, não sei, que é para também não ficarem logo, né, sabendo a resposta. Então depois eu fixo. E aí vocês podem procurar essa música do Caetano Veloso, que é uma música maravilhosa e que já foi, inclusive, usada numa das elaborações do Enem. Eu não lembro agora qual foi o ano. Não sei se o Thiago depois consegue, aí na pesquisa dele, achar pra gente qual foi o ano. Mas teve um Enem que caiu esse poema do Gregório, Triste Bahia. Enfim, há muito tempo, tá, gente? Então nem vou comentar agora, também não é uma busca desesperada. Mas vocês já entenderam o que a gente está querendo falar. O Gregório, ele é de fato o autor que a gente entende como representante do barroco no Brasil. E ele vai ter, basicamente, 2 tipos de produção, tá? A lírica e a satírica. A satírica todo mundo conhece, justamente é por causa dela que ele é chamado de Boca do Inferno. Tem um poema famosíssimo dele, feito na forma de redondilha maior, que se chama Pica-Flor. Todo mundo conhece, né? Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber, se no nome que me dás, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Traduzindo,
Se você está me chamando de pica-flor, eu aceito ser. Desde que eu possa colocar a minha... Então, pois é, na sua flor. E aí você já entendeu que ele fez esse poema para uma freira, gente, para uma freira que chamou ele de pica-flor, porque em Portugal pica-flor é beija-flor. E o beija-flor tem a mania de meter o nariz onde não é chamado. Então ele foi chamado de pica-flor por esta freira. E aí o que ele disse para ela, olha, eu aceito ser, desde que você deixe, né, eu colocar, enfim, na sua flor. Então você sabe que no Brasil a palavra pica-flor vai ter um outro sentido aí, que de repente em Portugal não vai ter, pelo menos naquela época. E aí ele acabou fazendo isso. Mas assim, ele às vezes é bastante... Tem um poema dele, que vocês não vão acreditar, mas existe. A Maria Viegas. O nome dela era Maria Viegas. E ele fala assim, esse poema é para Maria Viegas porque ela se espeidorrava muito. E o apelido da mulher era Cotinha. Então ele falava assim, dizem que o vosso cu, cota, assopra sem zombaria, que parece a artilharia quando vem chegando a frota. Parece que está de aposta este cu a peidos dar, que sem pederneira o murrão está sempre a disparar. Então imaginem, né? Ele costumava às vezes revelar o nome das pessoas para quem ele fazia a crítica. Então vocês já entenderam por que ele era uma persona não grata. Foi até proibido de voltar para a cidade natal dele, só daí vocês têm uma noção. Então a poesia satírica dele é muito conhecida, ela é bastante crítica, existe sim uma poesia erótica, existe sim uma poesia bastante sensual, mas existe também uma poesia muito crítica em relação, adivinhem, a corrupção. Sim, gente, a corrupção não é algo recente no Brasil, tá? Para quem acha que ela só aconteceu nos últimos 20 anos, não, a verdade, a corrupção ocorre desde sempre e Gregório entendia isso e por isso ele fazia muitas críticas sociais. E inclusive um dos seus sonetos que fala sobre o faraó da Bahia também já foi colocado como texto base de um dos itens das provas aí do Enem. Então é legal vocês pesquisarem essa produção. Mas ele tem também a produção lírica. E a lírica dele é bastante interessante, porque tem a parte que é mais famosa, que é a lírica sacra ou religiosa. É uma lírica em que o Gregório está desesperado, fazendo o que o barroco tem que fazer, que é buscar a salvação da alma. Então são aqueles poemas como A voz correndo voo, braços sagrados, ou Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Então quando vocês forem pesquisar, pesquisem por esses primeiros versos e vão aparecer os poemas que são da lírica sacra ou lírica religiosa do Gregório de Matos Guerra. Essa lírica é muito também trabalhada, inclusive tem muito jogo de palavras e jogo de ideias, muito cultismo e conceptismo. Um deles a gente entende bem que é o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Então vão lá procurar e vocês vão perceber claramente esse dualismo, esse culto do contraste, esse ludismo, essa brincadeira com palavras e ideias, que era uma marca do exagero barroco. Mas ele também tinha poemas líricos amorosos, em que o dualismo também se manifesta. Então, há até algumas marcas que são próximas do que a gente viu no Camões. Há um poema dele, do Gregório, em que ele fala que o amor é rio de neve em fogo convertido, é incêndio em mares desatado. E ele até pergunta em um dos versos, se és neve, como queimas com porfia? Se és fogo, como passas brandamente? Então a gente já percebe aí aquela comparação muito estreita com amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Dá para fazer uma comparação de textos, uma intertextualidade muito forte com o Luís Vaz de Camões, que ainda é clássico. Então, para cumprir aí uma habilidade 17, fica bem legal da gente trabalhar. E ele também tem uma produção lírica moralista, vou dizer assim, alguns chamam de filosófica, depende de qual autor, de qual crítico você vai usar, ele vai usar uma expressão diferente, mas é também muito parecida com a de Camões, quando ele fala sobre a transitoriedade da vida, quando ele fala sobre a passagem do tempo, sobre o fato do homem ser, qual seria aí a palavra? Insuficiente, seria pequenino, seria... O homem não consegue
ter força para conter a passagem do tempo e aquilo que é do destino. No caso, o conceito de transitoriedade, o conceito de fugacidade da vida, o fato de que nada é para sempre. Então a gente consegue, por exemplo, em um dos sonetos que eu mais gosto do Gregório, ele fala justamente isso, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura e em contínuas tristezas morre a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se tão formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. E aí ele vai terminar dizendo o quê? Que a única certeza da vida é a certeza de que tudo passa, de que nada é para sempre. Então a gente pode também fazer vários textos, inclusive com músicas atuais, com músicas do século XX ou agora do início do século XXI, que podem ser usadas para comparatividade e de repente também para a construção aí da habilidade 17, que seria interpretar o que está sendo dito, reconhecer os valores atualizáveis e permanentes dentro do patrimônio literário nacional. Então eu espero que essa aula é uma aula bem curta, uma aula superficial, vamos dizer assim, mas se vocês gostaram da aula, aproveitem para pedir indicações aqui. Tive um pedido de análise de tema, eu vou montar uma proposta e a gente vai comentar essa proposta com certeza, tá bom? Eu vou ver se eu consigo deixar alguns materiais pelo Google Drive para vocês fazerem também links desses materiais. Então, quem tiver o interesse pode ir lá ver. O Thiago vai me ajudar, né, Ti? Com certeza. A colocar Estamos isso aqui daí. pra isso. A colocar isso nos cards, porque eu ainda não sou tão boa para mexer nessas questões de tecnologia ainda. E também quero pedir para vocês não esquecerem de seguir o Roma Linguagens, @RomaLinguagens. A gente ainda não conseguiu colocar aqui, mas a partir da semana que vem os vídeos vão estar um pouquinho mais organizados. Então não esqueçam de seguir a gente no Roma Linguagens, não esqueçam de clicar no gostei, não esqueçam de colocar críticas também. Eu não tenho problemas com críticas, então se você não gostou, se você achou que foi curto demais, enfim, comenta aqui e a gente vai com certeza continuar dando aula para ajudar você nessa grande vitória do vestibular, tá bom? Um beijo!